Queridos, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Espero que esteja bem na santa paz do Senhor. Nós estamos com o estudo, a carta de Paulo aos Efésios, e hoje nós vamos entrar no capítulo 3. Diz assim, a vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim, confiada em favor de vocês. Pois, segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dada a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O ministério é que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipação da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante no seu poder, a mim, o menor de todos os santos, foi dado essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, manifestar a todos qual é a dispensação do ministério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas, e isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanime por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Paulo ora novamente. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, isto para que em todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Interessante aqui na carta, capítulo 3, primeiro Paulo dá uma saudação, aí ele mostra a importância de Deus, ele mostra a importância de Jesus, ele mostra como você é importante, ele mostra a importância da igreja, ele chama a igreja e apresenta Deus, e mostra, E até agora, nós estamos no capítulo 3, ele não corrigiu, porque ele sabia que eles eram capazes de tomar posse. Uma coisa que é interessante, aqui no 3 ele fala assim, por essa razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, o gentil, e se que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão no ministério de Cristo, o qual
em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profeta pelo Espírito. No 14, ele fala, é um versículo muito interessante, nós já fizemos campanha desse versículo. Por essa razão, eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Esse versículo 14 ele é muito interessante. Por essa razão, eu me ponho de joelho diante do Pai. Eu estou na Bíblia, né? Essa Bíblia é um pouco diferente, é a Bíblia, né? De estudos de John Wesley, né? Ela tem, né? Comentários de John Wesley. Por essa razão, eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem toda a família nos céus, na terra, recebe o nome. Aleluia. O nome de Jesus. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês quem seja fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Vamos para o capítulo 4, a unidade da fé. Olha o que ele fala no 4. Por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a qual foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aí ele fala assim, o santo mistério e o serviço dos santos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concebeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer? Ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu há também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres, como vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estrutura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como criança, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pelas astúcias com que induzem ao erro, mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Se nós prestar atenção, a carta, Paulo fala muito em conserto, em se consertar, da onde Deus te tirou, o milagre que Deus tem feito na sua vida, como Ele te tirou, você foi resgatado e nova natureza. Aqui agora nós vamos entrar nessa parte, nova natureza. Isso, portanto, digo no Senhor, testifico, não viva mais como gentios, que viviam na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem
pela natureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos. Esse vai deixar renovar no espírito, no entendimento de vocês, se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes de verdade, né? Aleluia, né? Agora, fechando aqui o 4, ele fala assim, né? Você faz parte da nova criatura, a nova natureza. Você não pode mais andar como andava o gentio. Você não pode mais andar em pecado. Você precisa fazer um conserto. Deus tem um grande plano de salvação na sua casa, um plano de salvação na sua vida. Deus quer mudar a sua estrutura, Deus quer salvar a sua família, mas precisa ser nova criatura. A exortação à santidade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Fiquem irados e não pequem. Né? Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejas bondoso e compassivo uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. No capítulo 5, ele fala assim, portanto, sejam imitadores de Deus como filho amado, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de um aroma agradável a Deus. Para que não fique muito extenso, vamos fechar rápido. Ele fala assim, o fruto da luz e as obras das trevas, que é a imoralidade sexual, toda a impureza ou alvareza, não sejam nem sequer mencionado entre vós, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, por isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças, fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou alvarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participe daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, por tudo o que se manifesta é luz. Por isso que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenha cuidado com as maneiras como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus.
Por esta razão, não sejam insensatos, nem procurem compreender qual é a vontade do Senhor, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe de encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, né, vou fechar para não ficar muito extenso. Ele falou no o fruto da luz e as obras das trevas, né? Ele falou de avarento, a pessoa que não ajuda, não contribui, não abençoa a obra, não abençoa as pessoas. Ele fala de conserto, ele fala de dons. Você tem dons, usa o dom. Quero nessa tarde usar o dom com a tua vida, o dom de evangelista. Quero falar contigo, Jesus tem uma grande obra, um grande plano de salvação na sua vida, mas você precisa buscar um conserto. É o que Paulo mostrou, Paulo não corrigiu. Paulo dá uma saudação, traz, né, apresenta Jesus, né, mostra a importância de Deus, chama a noiva para o encontro. E vai levando, mostra que a noiva é capaz, que a noiva tem poder, que a noiva vai ser salva, que a salvação na sua vida é importante. E ele vai trazendo. E quando eles veem que eles são importantes, eles se pegam. E quando eu quero, né, eu vejo que eu sou importante no lugar, o que eu vou fazer? Eu vou buscar melhorar. E a melhoria traz conserto, né? O lar cristão, marido e mulher, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, esposa, que cada um de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Marido, que cada um de vocês ame a sua própria esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificação, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Aleluia, né? Tem os 6 ainda, né? Aleluia. Vamos fechar aqui nesse capítulo 5, né? Vamos ver se tem muito, né? É um livro muito interessante, muito bom. Vamos fechar, né? Vamos fechar tudo aqui, né? O capítulo 6 fala: o lar cristão, filhos e pais. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honrem o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com vocês e vocês tenham uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas trate de criá-los na disciplina e da demonstração do Senhor. O lar cristão, servos e senhores. Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores, aqui na terra como temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirva de boa vontade, como se estivesse trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor. Seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que ele não
trata as pessoas com parcialidade. A armadura de Deus, essa passagem é muito conhecida. Quanto aos mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, para que nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados à preparação do evangelho da paz, segundo sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, como todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Saudações, para que saibas como estou e o que estou fazendo. Tiquico, o meu irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou enviando a vocês com essa finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Bênção, paz seja com os irmãos e amor com fé. Da parte de Deus, Pai, do Senhor Jesus Cristo, graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha que tremendo, é uma carta muito forte, né? Porque a gente não vê, ele traz uma correção com amor, ele traz uma correção, né, com sinceridade, com carinho, né, porque ele mostra a importância da igreja de Efésios, ele mostra que eles são importantes. Ei, você é especial para Jesus. Vou usar aqui, ele fala de dons, o dom de evangelista. Você é especial, há um grande plano de salvação na sua vida. Mas você precisa se render. Ele fala de redenção, de arrependimento. A carta fala de conserto. A carta fala de abandonar os velhos costumes. A carta fala de nova criatura, de nova vida debaixo da graça. A carta fala que você tem um brilho do Espírito Santo, que você é especial, mas então se coloca em posição. A carta fala muito em conserto, né? Em esperar o tempo de Deus, a salvação, o plano de salvação com a sua casa. A carta fala de dons. A carta fala de arrependimento, fala de nova criatura, de exemplo, de mudança de vida. A carta fala de amar a esposa, como Cristo amou a igreja. De esposa, amar e respeitar o esposo como Cristo. Olha que interessante, é forte, né? Ei, ama a tua esposa como Cristo te ama. Demonstra amor pela tua casa. Filhos, obedeça o pai, obedeça as mães. A armadura de Deus. Eu vou fechar com a armadura de Deus para o vídeo não ficar longo. Ele fala de armadura de Deus, né? Aleluia, né? Este é o único lugar nessa epístola em que usa essa denominação. Os soldados frequentemente usam uns para com os outros no campo. Aleluia, né? Sejam fortalecidos, é o que a explicação fala, né? Ei, usa, né? Ele fala aqui, portanto, fique firme, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, e com a qual poderão apagar todos os dardos
inflamados do maligno. Então fica com Deus, Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Ó, e um grande abraço, tremendo. Carta de Paulo aos Efésios, isso aqui dá um seminário muito grande, porque é muito forte a presença de Deus. Ei, Jesus te ama, tem obra na sua vida, você é especial para o Evangelho, você é especial para o reino de Deus. Então se coloca na posição, consertou. Ei, plano de salvação começa com você. O plano de evangelismo, o plano de missão, aqui uma grande carta a missionários. A grande missão começa com você, eu e Cristo, conserto. Eu e a minha casa, conserto. Cristo manda a renovação, conserto. Resposta de Deus. Então fica com Deus, Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família.